fogo nas mãos de civis piauienses tem uma alta de quase 400% em relação ao ano de 2018. O registro de novas armas de fogo nas mãos dos piauienses ultrapassou a casa de 2.100 unidades licenciadas pela Polícia Federal no ano passado. Trata-se de uma alta de 400% em relação aos 423 artefatos registrados em 2018. E para falar com a gente sobre isso, recebemos agora o professor doutor Arnaldo Eugênio, que é doutor em antropologia e especialista em segurança pública. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Bom dia, né? Obrigado pelo convite. É sempre um privilégio poder conversar com vocês. Professor, quais serão os reflexos que poderemos ver nos próximos meses e anos com essa subida no número de armas, de disponibilização de armas de fogo no Piauí? Bom, a flexibilização das armas de fogo no Brasil, ela começa em 2003 e você vê o reflexo agora aqui no Piauí, que teve um crescimento, é o terceiro maior crescimento em mortes, em assassinatos, em homicídios no Brasil. Mais de 90% dessas mortes foram ocasionadas com armas de fogo. Esse é o fato. Agora, a gente afirmar que as armas de fogo foram o único fator para o aumento da criminalidade ou da violência, a gente não pode fazer isso assodadamente. Mas Parnaíba deu o exemplo, o litoral. Os assassinatos que ocorreram lá foram todos com armas de fogo. Isso mostra que a flexibilização ela teve o efeito contrário do que se esperava. Achava que você armado poderia fazer sua própria segurança, quando na realidade já é previsto em lei no Brasil que a segurança é dever do Estado e responsabilidade de todos. Mas que eu, por exemplo, sou a favor, mesmo sendo filho de policial militar, tio de policiais militares, eu não concordo com a flexibilização das armas de fogo. E digo por quê? Primeiro, porque alguém com a arma que não tem um preparo, ele pode causar um mal maior do que se imagina. E ele não vai se proteger como ele está imaginando, porque quando um criminoso vem fazer uma sua operação, o seu trabalho, vamos assim dizer, ele não me avisa antes. Então, o fator surpresa é fundamental. Então, muitas vezes você com a arma na mão pode ser uma vítima preferencial de um crime, de um homicídio, porque à medida que eles sabem que você está armado, obviamente você aumenta o risco de morrer na ação de um bandido. Professor, e o que pode explicar essa explosão no número de novas licenças pela Polícia Federal? Primeiro, o desespero da população. Ela foi porque está por trás dessa flexibilização das armas de fogo não é um projeto de segurança pública. Tanto é que a violência no Piauí aumentou, e especificamente em outros estados diminuíram, efetivamente, e no Brasil como um todo houve uma redução no número de violência criminal. Mas o que a gente percebe é que, no desespero ocasionado por uma convulsão política, as pessoas acreditam que andar armado vai ser a forma de realizar o seu sentimento de segurança, como a Constituição prevê. E, na realidade, você armado, você tem a sensação de segurança, porque durante de 2003 até 2021, muitos agentes de segurança foram mortos por causa da flexibilização das armas de fogo, porque com a flexibilização, muitas dessas armas que foram compradas legalmente foram tomadas em algum assalto ou roubo ou furto e elas ingressaram no mercado negro. E também, por outro lado, aumentou o tráfico de drogas nas fronteiras do Brasil com o Paraguai, principalmente, e hoje não há um controle efetivo. O Estado brasileiro não sabe quantas armas estão circulando hoje no nosso território. Sabe-se o número de registro ou pedido de registro, mas quantas armas estão circulando? Não. Todos os dias nós vemos a imprensa mostrar apreensões de armas. Por mais que a polícia tenha trabalhado, essa flexibilização ela é contra a segurança pública, porque à medida em que as polícias conseguem apreender armas, mais armas pelo tráfico de drogas vem, pelo tráfico de armas vem pelas fronteiras, e ao mesmo tempo o Estado brasileiro não deu condições para as polícias fazerem o controle efetivo. Então, à medida que mais armas entrarem ilegalmente ou legalmente forem tomadas em assaltos, em roubos,
a sociedade corre maior risco de ser vítima de roubos, assaltos e mortes, latrocínios, e isso vai causar ainda mais um desespero social. Então, na minha opinião, a flexibilização das armas de fogo é um fator. O outro fator é o tráfico de drogas. E eu lembro que quando retornei dos meus estudos, eu disse aqui em Teresina, em 2007, que o Piauí era a rota do tráfico internacional de drogas. Muita gente sorriu de mim. E hoje, essas que sorriram, o que elas dizem? É só olhar as apreensões de drogas que tem. O Piauí é um corredor do tráfico internacional de drogas, porque ele está bem próximo de 2 portos que liga tanto a Europa quanto a África. E você percebe que o tráfico é inteligente. A polícia também tem muita inteligência, mas precisa ser mais efetiva. Por exemplo, por que eles foram para o litoral? Porque o litoral tem rotas que favorecem o tráfico de droga e de armas. Uma rota aérea, uma rota marítima, uma rota fluvial e uma rota terrestre. Está aí a explicação. Por que preferencialmente, o crime organizado preferiu ir para o litoral do Piauí? Portanto, afirmo que há sim a possibilidade de aumento da criminalidade, da violência no Brasil, no Piauí, com a flexibilização de arma de fogo, por causa desses fatores que eu citei, além do tráfico de drogas. Professor, e do ponto de vista da segurança pública, que medidas podem ser tomadas como uma intervenção nesse sentido? Primeiro fator, se eu tenho como um fator, um elemento que aumenta a violência, a letalidade nos crimes, é a arma de fogo, o primeiro procedimento seria fazer uma operação permanente de desarmar a população, apesar das questões políticas que estão por trás e as questões mercadológicas. Então, existem muitos interesses, não só interesse. O que menos existe aí é interesse de reduzir a violência com a flexibilização da arma de fogo. O que existe, na realidade, é interesse econômico, que é a indústria bélica, e existe o interesse político, ou seja, de algumas pessoas que se aproveitam do desespero, do medo social para lucrar êxito em eleições. O que a gente pode pensar é fazer primeiro tem que ter um plano de segurança. No Brasil, o plano de segurança, o último é de 2018, ele nunca foi efetivado. Pronto. Segundo, o Piauí não tem plano de segurança. O que tinha, na verdade, era um arremedo feito Ctrl-C, Ctrl-V, de outros estados, mas que nunca foi efetivado, porque, na verdade, era mais outra articulação política e não necessariamente uma política de segurança. Depois, sufocar o tráfico de drogas. Para isso, com operações para desarticulação dos grupos, primeiramente os grupos que estão ligados ao tráfico de drogas, que uma outra coisa também, e a polícia sabe disso, a população precisa entender também o senso comum. No tráfico de drogas, não é só a periferia que está envolvida, não são só os negros, não são só os pobres quem comanda. Na verdade, eles são mais usuários, mas quem comanda mesmo, geralmente não está na periferia, não é negro, não é pobre. E o Estado precisa também mostrar isso para a população. E tem mostrado, muitos estados. Se você perceber, por que também outro fator que aumentou a violência, a criminalidade no Piauí? Quando as facções começaram a aterrorizar o Ceará, houve um plano, construiu-se um plano estratégico de ações dentro do estado do Ceará, sufocando o crime e as facções. Eles foram afugentados. Olha a divisão, observe o que vai acontecer em Cocal, observe o que vai acontecer lá em Buriti dos Lopes, Luiz Correia, Barra Grande, toda aquela região litorânea, que está mais próximo do Ceará. Aumentou a violência, porque eles foram afugentados do Ceará. Quando ocorreu a rebelião nos presídios do Maranhão, a polícia construiu um plano de segurança emergencial com ações estratégicas e sufocar a criminalidade e as facções. Vieram para onde? Aumenta a violência em Timon, mais próximo de Teresina. Ora, se você perceber, quando a polícia, ou o sistema de segurança de Pernambuco criou o programa Pacto pela Paz e a Vida, houveram ações sociais preventivas, mas também de policiamento, sufocando o crime. Eles vieram para a região ali de Paulistana. É só olhar, ver os dados da criminalidade naquela região que você vai perceber. Então, o Piauí demorou a perceber.
Essa demora tem a ver com a gestão pública da segurança. Não é por falta de inteligência, de policiais preparados. É falta de maior efetivo, maior estrutura para esse efetivo e também um plano de segurança. O que ocorre é que há uma politização da segurança pública e isso não trouxe nenhum benefício. Nenhum benefício houve para a segurança pública. É só observar. O processo de politização vai começar a partir de 2003 e de lá até agora, o que mudou na segurança pública, na qualidade dos serviços e na qualidade das condições de trabalho dos agentes de segurança, dos policiais militares, civis, bombeiros militares. O que isso mudou para melhor? Nada. A resposta que vem do crime é exatamente, aumentou a violência. O que se pode ser feito, primeiro, é um diagnóstico. Depois, de posse desse diagnóstico, você vai identificar as causas. A partir daí, você elabora um plano de ação estratégica. Dentre eles, desarmar a população. Acredito que a sociedade não é contra operações de desarmamento. Professor. Professor Arnaldo Eugênio é doutor em antropologia, especialista e pesquisador da área de segurança pública. Muito obrigada pela sua disponibilidade por participar conosco aqui do Notícias da Boa. Ok, disponho. Um abraço.